Batman, de Matt Reeves, acabou de estrear nos cinemas agora em 2022 e esse é mais um desses filmes de Hollywood contemporâneos que apostam numa linguagem supostamente mais realista, uma paleta de cores mais acinzentada, algum drama psicológico complexo envolvendo os personagens e um paninho de fundo ali de algum tema político. E hoje eu vou comentar sobre essa moda que tem se estabelecido em Hollywood nos últimos anos de fazer filmes com um estilo mais realista. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Aqui no Cineolho a gente fala sobre cinema relacionado com questões sociais. Se isso te interessa, faz o seguinte, já se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui no canal e além disso me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado. Bom, eu acho que no caso de Batman a gente não precisa nem fazer sinopse, né gente? Quem que não conhece a sinopse de Batman? Então eu vou passar direto para falar sobre o estilo do filme. Toda a encenação desse filme é feita para a gente ter uma sensação de que aquilo tudo é real. Ou seja, a ideia é não confrontar muito com a nossa percepção do que seria a realidade. Então não é um filme que aposta num estilo muito caricato ou muito marcado. Então, por exemplo, o Batman não usa grandes bugigangas durante o filme. Os vilões usam figurinos que são praticamente normais. E as atuações também não são nada caricatas, elas são o mais naturalista possível. Para ter uma noção melhor disso, compara a caracterização do Pinguim nesse filme aqui com a do Pinguim do Tim Burton lá dos anos 90. Ou compara o Charada de 2022 com o Charada dos anos 90. Peraí, mas não é uma ideia meio estranha? Um cara se vestir de morcego, uma capa preta, uma roupa colada e sair aí por aí combatendo o crime, enfrentando um monte de inimigos sozinhos. Não é meio estranho retratar uma história como essa de um jeito realista? Pois é, mas isso está sendo muito comum em Hollywood nos últimos anos. Filmes que mesmo que tenham uma premissa muito fantasiosa, são encenados de um jeito a não se distanciar muito da realidade que o espectador está acostumado. Por exemplo, nos filmes da Marvel, eles têm apostado sempre numa paleta mais dessaturada, não tão viva, né? E muitos espectadores dizem que preferem que seja assim, porque isso passa uma sensação de ser mais realista. Ou então no uso do CGI, que são as imagens geradas por computador, a ideia é que essas imagens não pareçam que foram criadas por computador, mas que pareçam o mais possível reais. Dá para perceber esse tom mais realista dos últimos filmes da Marvel se você comparar o estilo dos Vingadores com os primeiros filmes do Homem-Aranha, feitos lá no começo dos anos 2000, pelo Sam Raimi, que eram muito mais caricatos. Outro exemplo seria Harry Potter também, que no começo tinha uma encenação bem mais fantasiosa, bem mais caricata, e depois nos episódios finais vai ganhando um tom mais realista, com uma paleta de cores mais desaturada. Em vários gêneros isso também se observa. O terror mais escrachado, com elementos mais tradicionais do gênero, deu lugar a filmes em que a encenação é um pouco mais realista e que não tem elementos tão, abre aspas, apelativos, como por exemplo A Bruxa. E olha só que bizarro, até na animação essa tendência se mostrou. Por exemplo, Soul, um dos últimos filmes da Pixar, tem um grau de detalhamento que não tem nada a ver com uma coisa mais chapada de animação que a gente via antigamente. Ou mesmo o remake do Rei Leão. O que é aquilo? É basicamente um National Geographic filmado ali, né? Muito bem, então agora que identificamos que existe essa tendência ao realismo aí nos últimos anos, caberia a pergunta, por que será que isso aconteceu? Eu gosto muito da hipótese defendida pelo Felipe Leão, né, um crítico de cinema e professor de cinema, que eu já citei aqui no Cineolho uma vez. Segundo ele, tudo teria mudado em 2008. Por quê? Porque naquele ano foi lançado Speed Racer, dirigido pelas irmãs Wachowski. Acho que esse é o filme menos realista que eu já vi na minha vida. As cores são absurdamente saturadas, as atuações são muito caricatas, são muito exageradas. E ele usa todo um experimentalismo na forma como ele monta as cenas que foge completamente do tradicional. Dá bem a sensação de que a gente está vendo quase que um anime, só que com atores reais. Eu acho esse filme maravilhoso exatamente por esse experimentalismo todo e essa vontade de fazer algo que é assumidamente fantasioso. No entanto, o resultado do filme foi um fracasso. Ele deu prejuízo nas bilheterias e uma boa parte da crítica especializada detonou o filme. Muito bem, e naquele mesmo ano, em 2008, estreou Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que foi um dos maiores, foi talvez o maior sucesso
daquele ano e um dos maiores sucessos da indústria de Hollywood de todos os últimos anos. E esse Batman tentava reverter um caminho que tinha sido feito para o Batman nas adaptações para o cinema nos anos 90. Porque nos anos 90, as duas últimas adaptações que apareceram sobre o Batman foram extremamente caricatas e foram também muito detonadas pela crítica. Então, na produção dirigida pelo Christopher Nolan, a ideia foi dar um cavalo de pau nessa tendência, nessa caracterização do Batman, e eles trouxeram um Batman dessa forma mais realista. E trouxeram também algumas referências a questões políticas e filosóficas e introduziram um vilão com camadas, aquilo que o Max Larezo no vídeo dele, no Entreplanos, ele explica que seria o vilão empático, aquele vilão que meio que tem um motivo para ser mal, né? Não é uma coisa totalmente preto no branco, seria uma coisa com alguma complexidade, justamente para parecer mais com o que são as pessoas reais do mundo. Why so serious? Bom, então a partir desse duplo resultado, né, um fracasso de um filme muito caricato com o sucesso de um filme muito realista, teria produzido essa tendência da indústria a fazer filmes mais realistas. Aí caberia a pergunta, mas isso é uma boa tendência? Muita gente diria que sim, porque as pessoas têm uma certa impressão de que filmes mais realistas seriam mais elevados, né? Seriam filmes mais inteligentes, porque existe um certo preconceito de que uma encenação mais caricata seria algo infantil, meio besta. Um dos maiores teóricos da história do cinema, chamado André Bazin, também era muito contra uma encenação mais exagerada. Ele era a favor também do realismo. No entanto, o tipo de realismo que o Bazin defendia é totalmente diferente desse realismo que está na moda agora em Hollywood. Porque um dos filmes mais elogiados pelo Bazin era O Cidadão Kane, e ele achava esse filme praticamente perfeito porque ele fazia uma combinação de planos longos com profundidade de campo. Profundidade de campo é quando você tem todos os elementos da cena em foco. Então, tanto aquilo que está na frente quanto aquilo que está lá atrás fica tudo iluminado, tudo o espectador consegue ver, e assim você tem um plano com várias camadas de profundidade. Ele gostava desse estilo porque isso se aproxima mais de como é o olho humano. E por que ele achava isso interessante? Porque dessa forma você constrói planos que são mais complexos, que eles não vão impor um olhar ao espectador, não vão dizer diretamente o que o espectador tem que ver, tem que sentir. O espectador então estaria relativamente livre para construir o seu olhar, para procurar a sua visão sobre aquele filme. E essa seria também uma forma de aproveitar aquilo que o cinema tem de específico, que é a capacidade de reproduzir a imagem, sem precisar apelar para recursos que eram utilizados em outras modalidades de arte. O realismo no cinema também foi defendido por alguns teóricos e cineastas que queriam utilizar o cinema para fazer uma crítica política e social. Era o caso, por exemplo, dos cineastas do neorrealismo italiano, uma corrente cinematográfica que queria mostrar a miséria gerada pela Segunda Guerra Mundial e não fazer os filmes escapistas que Hollywood estava fazendo naquela época. Então a ideia era usar o cinema como denúncia, mostrar a realidade tal como ela é, nua e crua. A ideia não era mostrar acontecimentos extraordinários, mas ao contrário, contar histórias mundanas de pessoas normais, projetar a realidade social na tela. Essa era a ideia. Então olha só, isso é o contrário desse realismo, entre aspas, que está na moda em Hollywood atualmente. Porque esses filmes não deixam de direcionar o nosso olhar, direcionar os nossos sentimentos de uma maneira bastante clara, né, bastante conduzida. Então não tem nada a ver com aquela ideia do Bazin de deixar o espectador livre para pensar ativamente sobre a obra e construir o seu olhar sobre a obra. Tampouco a ideia é de expor a realidade social na tela. Basicamente, o objetivo continua sendo o do entretenimento, do escapismo. Na verdade, ao contrário, a intenção aqui em Hollywood é justamente facilitar a imersão do espectador, tornar aquela realidade, aquele universo do filme mais familiar, para permitir que o espectador embarque naquela aventura e justamente se esqueça dos problemas reais da vida real que ele tem. Então o resultado disso, na minha opinião, é menos aguçar a crítica do espectador, né? Fazer o espectador ter um olhar mais sofisticado, mais complexo, e justamente o contrário, mas promover a atrofia da imaginação, dificultar as pessoas a terem uma visão de algo mais fantasioso, imaginar uma realidade alternativa, se acostumar
com um olhar sobre as coisas que é diferente da miséria do real. Como bem definiu o Felipe Leão também, é o realismo usado não como fim, mas como meio, ou seja, não fazer enxergar melhor a realidade, mas se utilizar da realidade para tentar passar as sensações da obra. Look, Simba, everything the light touches is our kingdom. Bom, mas aí você pode dizer, mas você está falando aí de escapismo, você está falando de atrofiar a capacidade das pessoas olharem e fazerem críticas sociais, mas no Batman, por exemplo, né, voltando para o assunto principal aqui do filme, tem referências a questões políticas, tem críticas sociais. E aí, como é que fica isso? É que eu acho que assim como aconteceu com Duna, me parece que essas referências a questões políticas estão ali mais para fazer o espectador ter a sensação de que está consumindo um filme mais elevado, né? Fazer uma referência para parecer que está sendo algo mais inteligente, quando na verdade essas referências elas são muito superficiais, e também são muito laterais na obra, elas acabam não agregando muita coisa mesmo na história, de modo que se o espectador aqui não queira dar muita bola para isso, porque ele não curte política, tudo bem, porque o filme meio que não depende daquilo. É tipo, sabe quando tem um pacote de miojo escrito gourmet, sabe? Quando na verdade não é gourmet coisa nenhuma, mas eles colocam alguma coisa ali para fingir que aquilo é algo um pouco mais elevado? Bom, essa me parece a forma como as referências políticas são usadas no Batman 2022. Aquilo é jogado ali para tentar criar uma expressão de que o filme está sendo mais profundo, mas essas referências políticas elas são bem óbvias até, elas não fazem muita diferença para a história e não agregam muita coisa. Sem falar que, assim como eu já exemplifiquei várias vezes aqui no canal, essas referências políticas acabam sendo bastante ambíguas ideologicamente. O filme do Batman tem uma mensagem de que vingança é uma coisa ruim. Acontece que isso pode caber tanto para uma crítica ao fascismo, que faz uma guerra contra os pobres, defende o extermínio dos oprimidos e de praticamente qualquer pessoa que fuja a um certo padrão tido como perfeito, e coloca no mesmo patamar do legítimo ódio de classe que muita gente tem de viver num mundo injusto, em que tem crianças se alimentando só de arroz o dia todo, enquanto tem bilionário comprando viagem para a lua. Vários dos personagens do filme, sobretudo os vilões que têm problema com vingança, eles podem ser lidos nessas duas chaves, tanto na chave do fascismo quanto do socialismo, ou da esquerda em geral. Então, implicitamente, eu entendi que o filme tem aquele discurso isentão dos liberais de dizer que, no fim das contas, tanto o fascismo quanto o socialismo são apenas duas faces da mesma moeda, sabe? Aquele discurso de que o problema é a polarização, né? Os dois são iguais, a gente precisa de uma terceira via equilibrada, enfim, esse papo. Bom, e apesar de eu ter falado tudo isso, eu não achei que Batman é um filme ruim. Até que curti um pouco, mas assim, não me impressionou muito, porque justamente ele repete uma fórmula que eu já tô cansado de ver em Hollywood. Mas diz aí o que você achou nos comentários. Se você concorda que existe essa moda, o que você acha dessa moda, o que você achou de Batman, se você curtiu, se você não gostou. Diz aí que eu gosto muito de continuar essa conversa nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de apertar o joinha e compartilhar ele também com seus amigos para que mais pessoas conheçam o Cineolho, beleza? Muito obrigado, esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.